Pois bem, vimos aí que o Marshall de Tite assume o lugar do Barba Branca, né? Quando ele morre. E é um arco espetacular, galera. Eu aconselho vocês a assistirem o arco Marineford, tá? Pois bem, no streaming vai sair agora, né? Já vi uma notificaçãozinha ali dizendo que vai sair, dublado. Bom, bom, como eu falei pra vocês, a gente tem a geração dos piores, né? Geração ali do Luffy. Então, eu separei aqui, eu já falei pra vocês do Barba Negra, né? Vou falar agora aqui do Trafalgar Law. Então, Trafalgar Law também é um nome histórico, tá? Batalha de Trafalgar, tá bom? Eustace Kid e Monkey D. Luffy. Bom, professor, só são esses quatro da geração dos piores? Dos supernovas? Não, claro que não. São 12 piratas, tá? Eu selecionei esses daqui porque são os que estão aí na mídia, tá bom? São os mais famosos, tá? Claro que ainda tem o Roronoa Zoro também, né? Que é um dos piratas da nova geração também, tá? Aí você fala assim, ah, professor, mas o Zoro era um caçador de piratas. É, mas aí quando ele assume, aceita, né, na verdade, ser um tripulante ali dos piratas do Chapéu de Palha, ele vira um pirata. E aí ele vira um supernova, tá bom? Pois bem, vamos para frente aqui. Rotas comerciais versus rotas marítimas. Bom, a gente falou na primeira aula, né, que a, o comércio das especiarias ele vai formar algumas rotas comerciais. E essas rotas, elas estão intimamente ligadas à Terra, tá? Então são rotas terrestres. Mas isso não impede que as pessoas, os mercadores, tracem rotas marítimas, tá? Porém, essas rotas marítimas, elas não vão para muito distante, elas não vão muito distante da praia, da costa, tá? Então, o que que vai acontecer? Olha só essas rotas. Vejam que tem algumas rotas que são pelo mar, porém elas são próximas da costa, próximas da praia, tá bom? Professor, na primeira aula você falou que, no caso, os mercadores italianos vão monopolizar as rotas terrestres. Agora eu complemento: os muçulmanos também vão participar desse monopólio, tá? A gente lembra que os muçulmanos eles estão dominando ali o mar Mediterrâneo. Então, tanto os italianos quanto os muçulmanos, eles vão fechar todas as rotas aí que a Europa tinha para buscar as especiarias. Então, eu preciso de uma nova rota. E aí, eis que surge a ideia de navegar contornando todo o continente africano, tá bom? Mas aí, meus amigos, eu tenho que mostrar para vocês como que era no One Piece, né? E depois eu vou mostrar para vocês o porquê que essa galera não saía muito para além da praia, tá? Tem aí uma ideiazinha, tá bom? Mas vamos ver como que era no One Piece, as rotas. Bom, olha só o nosso mapa aí dos quatro blues, né? Mostrei para vocês um mapinha lá na primeira aula. Eu trago esse daqui um pouquinho mais completo, tá? Vejam que ele tem tipo um X aí na headline, né? Então essa daí é a entrada para Grand Line. Poucas pessoas elas encontram essas entradas. E aí várias vão se perder, vão morrer tentando, tá? Então era muito difícil conseguir chegar a Grand Line, beleza? Vejam a quantidade de ilhas aí que a gente tem nesse mapa, tá? Então, os piratas eles vão dominando essas ilhas aí e alguns vão escravizar, outros vão proteger as pessoas dessas ilhas, tá? Então a gente tem pirata aí de todo jeito, beleza?
Bom, professor, e por que que eles não saíam para além da praia? Porque a gente vai ter uma coisa chamada perigos reais e perigos imaginários. Vamos começar pelos perigos imaginários, para a gente ver quais são. Olha só essa imagem. Vocês devem saber que na antiguidade, Ptolomeu ele começou a desenhar alguns mapas com a utilização dos astros. Era uma tecnologia bastante avançada para a época, tá? Os mapas do Ptolomeu eram praticamente perfeitos, beleza? E na Europa eles ainda utilizam esses mapas e aí eles têm uma ideia de que a Terra ela é um cubo, tá? Não é a ideia de terraplanagem que a gente tem essa discussão hoje não, tá? É a Terra, é a discussão de que a Terra é um cubo, tá bom? Ela, ela é tridimensional, tá? E aí, o que que acontece? Se eu navegar muito distante da praia e passar da linha do horizonte, o meu barco vai cair. Vejam que ela tem um fim aí, tá? Então, o meu barco ele pode cair ali. Esse era o imaginário da época, tá bom? Vejam também que tem uma serpente marinha ali. Então, se eu navegar muito distante da praia, é o lar das serpentes marinhas, dos, dos polvos gigantes, né? Do Kraken. Então, todos esses imaginários aí influenciavam, tá? Se eu me aproximar muito da linha do Equador, é, a água vai estar borbulhando, né? Vai estar fervendo. E aí no One Piece a gente tem todos esses elementos, tá bom? A gente tem é, o Rei do Mar, que são as serpentes marinhas gigantes. A gente tem ebulição no mar, tá bom? É tão tal que tem um episódio que o Luffy ele vai para uma ilha no céu. Como que ele vai para uma ilha no céu? É um jato d'água, né? Pega o barco dele aqui e leva para cima. Tá? Então a gente vai ter todos esses imaginários aí fluindo na história do One Piece, tá bom? Sereias, né? A gente tem a Shirahoshi lá, que é a princesa lá de Sabaody, né? Que é a ilha dos homens peixes, né? Então a gente tem todos esses imaginários. Já na história, a gente tem o imaginário da sereia, que ela usa um canto que enfeitiça os navegadores e eles acabam afundando o navio, tá? Então por isso que eles não saíam muito distante, tá bom? Olha essa outra imagem aqui da imaginação deles. Olha esses monstros marinhos aí, tá? Com chifres, beleza? Então o imaginário deles aí era bem forte, tá? Impedia eles de avançar para além do horizonte, tá bom? Professor, e os perigos reais, quais são? Os perigos reais? Vento desfavorável. Olha o barco deles aí. É uma embarcação à vela, então se o vento está batendo para o outro lado, vai levar o barco para lá. Beleza? Então eles tinham que ter todos esses conhecimentos. Agora, olha só a função da personagem Nami, tá? A personagem Nami, ela é a navegadora do Chapéu de Palha. Então, quando a gente assiste o episódio e ela diz assim: Olha, vai vir uma tempestade. Olha a sensibilidade dela para a temperatura do vento, para as correntes. Então, ela é uma navegadora excelente. E a galera nesse tempo aqui também, tá? Porque imagina só, o camarada navegar num barco à vela e de repente ele pegar um vento contrário, a viagem dele foi por água abaixo, tá? Então eles tinham toda essa sensibilidade, tá? De verificar o vento, para onde que está indo, para poder pegar, né? A perna do vento ali, até a perna do vento é uma expressão da aeronáutica, né? Mas ele pega ali a perna do vento para poder favorecer a sua viagem e ir embora, tá bom? Então é um perigo real, o vento contrário.
outro perigo real são os naufrágios, né? Bater ali num recife de corais e aí o barco afundar, tá bom? É outro perigo real. Outro perigo real, as doenças, tá? Então, com o longo percurso que eles tinham que navegar, eles vão ficar muito tempo sem se alimentar, né? Sem se alimentar direito, com pouca vitamina C. E aí tem um episódio no anime que aparece um camarada lá que tá doente, ele tá com escorbuto. E escorbuto nada mais é do que a falta, né? A escassez de vitamina C. É tão tal que no anime a Nami pega, soca laranja na boca dele lá. E aí em poucos minutos ele recobra a consciência, tá bom? Então, essa é uma, um perigo real, tá? As doenças. E o escorbuto, ele matou muito navegante, tá bom? Até descobrir que o escorbuto era a ausência de vitamina C, e ó, demorou décadas. Os médicos lá tudo, eita, e agora? Pegou escorbuto, não tem cura, o que que vai fazer? Até descobrir que era só aplicar vitamina C ali, né? Aí vai demorar muito tempo, tá? Pois bem, outro perigo real é a fome, né, que a gente falou aqui. Para vocês terem ideia, durante as navegações, parte da tripulação roía o mastro do navio com fome. Por quê? Porque eles não conseguiam calcular exatamente o tempo que durava de uma ilha a outra, e assim a alimentação acabava antes de chegar em uma ilha. E aí era dias com fome e a galera roendo o mastro do navio, a galera, como o navio tinha muito rato, a galera pegava rato, matava e comia os ratos, tá? E com isso, a proliferação de doenças, e aí, né, uma coisa gera outra, tá? Então, esses eram os perigos reais, beleza? Tudo isso que eu citei. Bom, é, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês uma discussão sobre os piratas, tá? Falar mais sobre os piratas, sobre os corsários, tá? Então, com, com toda essa navegação acontecendo, isso vai chamar a atenção dos piratas. Os piratas, eles já existiam, tá? Eles já dominavam alguns territórios, tá bom? Então, isso vai chamar a atenção. E aí vai chamar a atenção também de algumas nações, porque corsário é o pirata que tem licença para cometer a pirataria, tá bom? E olha só o anime de novo, né? Os Chichibukais, corsários, tá bom? Então na próxima aula a gente se encontra aqui, nesse mesmo canalzinho, né? E aí eu peço encarecidamente mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, ajuda a gente, ajuda o canal a crescer, o canal a manter uma aula de qualidade, uma aula boa, rica, com todas as informações necessárias e contrapondo ali com animes, séries e filmes, que é o que a gente gosta. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, faz com que elas tenham esse conhecimento, tá? E assim a gente vai gerando cada vez mais conhecimento nas pessoas, tá? Depois você senta numa roda de conversa ali e aí vai discutir o One Piece com história. Olha que bacana. Bom, então compartilha, dá like nesse vídeo, muito like, tá? O like de vocês, ó, chega gera força, potências, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Já, né?